Georges Politzer, Princípios Fundamentais de Filosofia. Quarta lição. A terceira característica da dialética, a mudança qualitativa. Um exemplo. Se aqueça a água, sua temperatura se eleva gradativamente. Quando atinge 100 graus centígrados, entra em ebulição e se transforma em vapor d'água. São duas espécies de mudanças. O aumento progressivo de calor constitui mudança de quantidade, isto é, a quantidade de calor existente na água aumenta. Em dado momento, porém, a água muda de estado. Sua qualidade de líquido desaparece. Ela se transforma em gás, sem, contudo, mudar sua natureza química. Chamamos de mudança quantitativa o simples aumento ou simples diminuição de quantidade. Chamamos de mudança qualitativa a passagem de uma qualidade para outra, a passagem de um estado para outro. No exemplo, a passagem do estado líquido para o gasoso. O estudo da segunda característica da dialética mostrou-nos que a realidade é mudança. O estudo da terceira característica vai mostrar-nos que existe uma relação entre as mudanças quantitativas e as mudanças qualitativas. Efetivamente, e isto é importante lembrar, a mudança qualitativa, a água líquida transformando-se em vapor d'água, não é obra do acaso. Decorre necessariamente da mudança quantitativa do aumento progressivo do calor. Quando a temperatura atinge determinado número de graus, 100 graus centígrados, a água ferve, supondo-se a pressão atmosférica normal. Se mudar a pressão atmosférica, então, como tudo se relaciona, primeira característica da dialética, muda o ponto de ebulição. Mas para dado corpo e dada pressão atmosférica, o ponto de ebulição será sempre o mesmo. Isto mostra bem que a mudança de qualidade não é uma ilusão, é um fato objetivo, material, de acordo com uma lei natural. É, por conseguinte, um fato previsível. A ciência pesquisa quais são as mudanças de quantidade necessárias para que dada mudança de qualidade se produza. No caso da água em ebulição, a relação entre as duas espécies de mudança é clara e incontestável. A dialética considera que essa relação entre mudança quantitativa e mudança qualitativa é uma lei universal da natureza e da sociedade. Já vimos na lição precedente que a metafísica nega a mudança, ou melhor, se a admite, ela a reduz à repetição. Demos como exemplo o mecanicismo. O universo é, pois, metafisicamente falando, comparável a um pêndulo que, em movimento, percorre sempre a mesma trajetória. Tal concepção aplicada à sociedade faz da história humana um ciclo sempre recomeçando, uma eterna repetição. Em outras palavras, a metafísica não pode explicar o novo. Quando o novo se lhe impõe, ela vê nele um capricho da natureza ou a resultante de um decreto divino, de um milagre. Em oposição, a dialética não se espanta nem se escandaliza com o aparecimento do novo. O novo decorre necessariamente da acumulação gradual de pequenas mudanças quantitativas, aparentemente insignificantes. Assim é que, pelo seu próprio movimento, a matéria cria o novo. 2. A terceira característica da dialética. Inicia com uma citação de Stalin. Em oposição à metafísica, a dialética considera o processo de desenvolvimento não como simples processo de crescimento em que as mudanças quantitativas não chegam a se tornar mudanças qualitativas, mas como um desenvolvimento que passa das mudanças quantitativas insignificantes e latentes para as mudanças aparentes e radicais, as mudanças qualitativas. Por vezes, as mudanças qualitativas não são graduais, mas rápidas, súbitas, e se operam por saltos de um estado a outro. Essas mudanças não são contingentes, mas necessárias. São resultado da acumulação de mudanças quantitativas insensíveis e graduais. Fecha aspas, fim da citação. Precisemos bem certos aspectos desta definição.
A mudança qualitativa, dizíamos no item anterior, é uma mudança de estado. A água líquida torna-se vapor d'água ou também a água líquida torna-se água sólida, gelo. O ovo torna-se pinto, o botão torna-se flor. O ser vivo, ao morrer, torna-se cadáver. O desenvolvimento, o que aparece claramente, desenvolveu-se pouco a pouco e imperceptivelmente. Não há milagre, mas uma preparação lenta que só a dialética pode revelar. Maurice Thoré diz no seu Filhos do Povo, abre aspas, o socialismo sairá do capitalismo, como a borboleta sai da crisálida, fecha aspas. O salto. Se forem necessários 60.223 votos para eleger um candidato, será precisamente o 60º do 123º sufrágio que vai realizar o salto qualitativo pelo qual o candidato se torna deputado. Esse salto, essa mudança rápida, súbita, foi, entretanto, preparada pela acumulação gradual e insensível de sufrágios, mais um, etc. Eis um exemplo muito simples do salto qualitativo, da mudança radical. Assim, a flor desabrocha de repente, após lenta maturação. Assim, a revolução que eclode em apogeu é a mudança por salto, preparada por uma evolução lenta. Isso, porém, não quer dizer que todas as mudanças qualitativas assumem a formas de crises, de explosões. Há casos em que a passagem para a qualidade nova se opera através de mudanças qualitativas graduais. A propósito do marxismo em linguística, Stalin mostra que as transformações da língua se fazem por mudanças qualitativas graduais. Assim também, enquanto a passagem qualitativa da sociedade, dividida em classes hostis para a sociedade socialista, se realiza por explosões, o desenvolvimento da sociedade socialista se efetua por mudanças qualitativas graduais, sem crise. Abre aspas, citação de Stalin. No espaço de 8 a 10 anos, escreveu Stalin, realizamos na agricultura de nosso país a passagem do regime burguês, do regime da exploração individual do camponês, para o regime kolkhosiano socialista. Foi uma revolução que liquidou o antigo regime econômico burguês no campo e criou um regime novo, socialista. Entretanto, esta transformação radical não se fez por explosão, isto é, pela inversão do poder existente pela criação de um poder novo, mas pela passagem gradual do antigo regime burguês no campo para um regime novo. Foi possível fazê-lo porque havia na cúpula uma revolução, porque a transformação radical tinha sido realizada por iniciativa do poder existente, com apoio essencial do campesinato. Fecha aspas. Assim também, a passagem do socialismo para o comunismo é uma mudança qualitativa, que se efetua, porém, sem crises, porque no regime socialista, os homens armados pela ciência marxista são senhores da sua história, e porque a sociedade socialista não se constitui de classes hostis antagônicas. Vê-se que é preciso estudar, em cada caso, o caráter específico que cada mudança qualitativa assume. Não é preciso identificar mecanicamente cada mudança qualitativa a uma explosão, mas qualquer que seja a forma de que se revista a mudança qualitativa, jamais há mudança qualitativa sem preparação. O que é universal é a relação necessária entre a mudança quantitativa e a mudança qualitativa. 3. Na natureza. Consideremos 1 litro de água. Dividamo-lo em 2 partes iguais. A divisão em nada muda a natureza do corpo. Meio litro de água continua sendo água. Podemos, assim, continuar a divisão, obtendo frações cada vez menores. Um dedal, uma gotinha, é sempre água. Não há mudança qualitativa. Em determinado momento, chegamos à molécula de água. Ela contém 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Poderemos prosseguir na divisão, dissociando a molécula? Sim, por método apropriado. Mas então já não será mais água,
são o hidrogênio e o oxigênio. O hidrogênio e o oxigênio são obtidos pela análise da molécula de água. Não têm as propriedades da água. Todos sabem que o oxigênio alimenta a chama e que a água apaga os incêndios. Este exemplo é uma ilustração da terceira lei da dialética, a mudança quantitativa. Neste exemplo, a divisão gradativa da água leva necessariamente à mudança qualitativa. Libertação súbita de dois corpos qualitativamente diferentes da água. A natureza é pródiga em processos semelhantes a este. Abre aspas, citação de Engels. Na natureza, de maneira nitidamente determinada para cada caso, as mudanças qualitativas não podem ocorrer senão pela adição ou pela subtração quantitativas de matéria ou de movimento, ou, como se diz, de energia. Fecha aspas, fim da citação. O próprio Engels apresenta inúmeros exemplos. Abre aspas, citação de Engels. Seja o oxigênio. Se, em lugar de 2 átomos se unirem 3 para constituir uma molécula, teríamos o ozônio, corpo que, pelo cheiro e pelos efeitos, se distingue de forma bem determinada do oxigênio comum, e que dizer das diferentes proporções nas quais o oxigênio combina-se com o azoto ou com o enxofre, dando de cada vez um corpo qualitativamente diferente dos outros. Que diferença entre o gás hilariante, protóxido de azoto, N2O, e o anidrido azótico, pentóxido de azoto, N2O5. O primeiro é um gás, o segundo, a temperatura habitual, é um corpo sólido e cristalizado. Entretanto, toda a diferença na combinação está em que o segundo contém 5 vezes mais oxigênio do que o primeiro. Entre os 2 óxidos de azoto se colocam outros 3, NO, N2O3, NO2, diferentes qualitativamente dos 2 primeiros e diferentes entre si. Fim da citação. Essa relação necessária entre quantidade e qualidade foi o que permitiu a Mendeleev fazer uma classificação dos elementos químicos. Nota: o elemento é a parte comum a todas as espécies de corpos simples e aos corpos compostos que deles derivam. Exemplo, o enxofre se conserva em todas as variedades de enxofre e nos compostos de enxofre. Há 92 elementos naturais. Eles se conservam mesmo nas reações químicas com outros corpos. Sob certas condições, porém, há a transmutação dos elementos, radioatividade. Voltando ao texto, essa classificação quantitativa dos elementos, do mais leve, hidrogênio, ao mais pesado, urânio, faz com que apareçam as diferenças qualitativas, as diferenças entre suas propriedades. Mendeleev concluiu daí que havia na natureza elementos qualitativamente novos por descobrir. Ele descreveu antecipadamente as propriedades químicas de cada um desses elementos, que efetivamente veio a ser descoberto. Graças à classificação metódica de Mendeleev, foi possível prever e obter artificialmente mais de 10 elementos químicos que não existem na natureza. A química nuclear, que estuda o núcleo do átomo, ao mesmo tempo que aumentava consideravelmente o campo dos nossos conhecimentos, permitiu compreender melhor toda a importância da relação necessária entre quantidade e qualidade. Foi assim que Rutherford, bombardeando átomos de azoto com hélio, corpúsculos atômicos produzidos pela desintegração do átomo do rádio, realizou a transmutação dos átomos de azoto em átomos de oxigênio. Notável mudança qualitativa. Ora, o estudo dessa mudança mostrou que ela está condicionada a uma mudança quantitativa. Sob o efeito do hélio, o núcleo do azoto, que possui 7 prótons, perde um deles, mas fixa os 2 prótons do núcleo do hélio.
Isso dá um núcleo de 8 prótons, isto é, um núcleo de oxigênio. Nota: o próton e o nêutron constituem o núcleo do átomo. Voltando ao texto, as ciências da vida também poderiam nos proporcionar grande quantidade de exemplos. O desenvolvimento da natureza viva não é, em verdade, assimilável a uma repetição pura e simples dos mesmos processos. Tal ponto de vista torna ininteligível a evolução. A teoria clássica da genética, principalmente a de Weismann, para o qual o porvir do ser vivo está todo inteiro e por prévia determinação contido numa substância hereditária, os genes. Substância essa que não é passível de alteração e é indiferente à ação do meio. Reduz à impossibilidade o aparecimento do novo. De fato, o desenvolvimento da mudança viva explica-se pela acumulação de mudanças quantitativas, que se transformam em mudanças qualitativas. A respeito disso, escrevia Engels, abre aspas, é loucura querer explicar o nascimento, ainda que de uma célula, partindo diretamente da matéria inerte, ao invés de partir da albumina viva, não diferenciada. Acreditar que com um pouco de água pútrida poder-se-ia obrigar a natureza a fazer em 24 horas o que lhe custou milhões de anos para realizar. Fecha aspas, fim da citação. Deve-se notar que esse desenvolvimento da natureza viva, quantitativo e qualitativo, a um só tempo, leva a compreender o que, em dialética, se entende por passagem do simples para o complexo, do inferior para o superior. As espécies geradas pela evolução são, em verdade, cada vez mais complexas. A estrutura dos seres vivos diferenciou-se cada vez mais. Assim, a partir do ovo, constitui-se um grande número de órgãos qualitativamente distintos, tendo cada um sua função específica. O crescimento de um ser vivo não é, pois, a simples multiplicação de células, mas um processo que passa por numerosas mudanças qualitativas. Se abordarmos o estudo do sistema nervoso e da psicologia, reencontraremos a lei da quantidade e qualidade, sob as mais diversas formas. Por exemplo, a sensação de luz, de calor, sensação auditiva, tátil, etc., que é um fenômeno peculiar ao sistema nervoso, não aparece sem a excitação, isto é, sem que a ação física do excitante sobre o sistema nervoso atinja certo nível quantitativo, que se chama limiar. Assim, uma excitação luminosa não se pode transformar em sensação se não tiver certa duração e certa intensidade mínimas. O limiar da sensação é o ponto em que se opera a passagem da quantidade do excitante para a qualidade da reação. Abaixo desse limiar, ainda não há sensação, para ser o excitante ainda muito fraco. Do mesmo modo, é pela prática repetida que se constitui o conceito, partindo das sensações. Abre aspas, citação de Mao Tse-tung. A continuidade da prática social leva os homens à repetição múltipla de coisas que eles percebem por seus sentidos e que sobre eles produzem um efeito. Em consequência, tem lugar no cérebro humano um salto no processo do conhecimento e surge o conceito. Fecha aspas. A sensação é, com efeito, um reflexo parcial da realidade, que não nos dá da realidade senão os seus aspectos exteriores. Mas pela prática social, pelo trabalho, os homens se aprofundam nessa realidade, conseguem conquistar a inteligência dos processos internos que, a princípio, lhes escapava. Ascendem as leis que, para além da aparência, explicam o real. Esta conquista é o conceito, qualitativamente novo, em relação às sensações, se bem que estas sejam, pela repetição múltipla, necessárias à elaboração do conceito. O conceito de calor, por exemplo, jamais poderia ter se constituído se os homens não tivessem tido, em circunstâncias infinitamente numerosas e variadas, a sensação de calor. Mas para passar das sensações ao conceito atual de calor,
como forma de energia, foi preciso uma prática social milenar que tornou possível a assimilação das propriedades fundamentais do calor. Os homens aprenderam a fazer fogo, a utilizar os efeitos dele de 1000 modos diferentes para a satisfação de suas necessidades. Muito mais tarde aprenderam a medir o calor, a transformar o calor em trabalho, o trabalho em calor, etc. Da mesma forma, a passagem da agrimensura, nascida das necessidades sociais, medir as terras, para a geometria, ciência das figuras, é a transformação em conceitos das sensações progressivamente acumuladas pela prática. O mesmo se dá com os princípios da lógica, que, aos olhos dos metafísicos, são ideias inatas. Por exemplo, este axioma universalmente difundido, abre aspas, o todo é maior do que a parte é menor do que o todo, fecha aspas. É, ao mesmo tempo que figura de lógica, um produto qualitativamente novo de uma prática que se impôs às mais antigas sociedades sob as mais diversas formas. É preciso menos alimento para alimentar um homem do que para alimentar 20. Lenin escreveu nos seus cadernos filosóficos, abre aspas, a atividade prática do homem, por milhares de vezes, deve ter levado a consciência do homem a repetir diferentes figuras de lógica, para que essas figuras tivessem podido assumir o valor de axiomas. Abre aspas, explicando, os axiomas são as mais gerais e mais fundamentais verdades da matemática. O idealismo vê nos axiomas uma revelação do espírito, mas, como toda verdade, os axiomas são fruto de laboriosa conquista. Fecha aspas. Voltando ao texto, e ainda, diz Lenin, abre aspas, a prática do homem, ao se repetir milhares de vezes, se fixa na consciência do homem em figuras de lógica. Fecha aspas. Fim da citação. É a terceira característica da dialética, que nos permite uma interpretação racional da invenção. O metafísico considera o aparecimento de ideias novas, a invenção, como uma espécie de revelação divina, ou então a atribui ao acaso. A invenção, nas técnicas, nas ciências, nas artes e em outros setores, não é, antes, a mudança qualitativa que se opera no reflexo mental da realidade, mudança que vem sendo preparada pela acumulação de mudanças insignificantes decorrentes da prática humana? Eis porque as grandes descobertas não se realizam senão depois de realizadas as condições objetivas que as tornam possíveis. Os últimos exemplos que escolhemos, passagem da sensação ao conceito, invenção suscitada por longa prática, permitem pôr em relevo um importante aspecto do processo quantidade-qualidade. A passagem do antigo estado qualitativo para o novo é, na verdade, muitas vezes, um progresso. É, então, uma passagem do inferior para o superior. Isso acontece quando o homem ultrapassa a sensação, forma inferior do conhecimento, para atingir o conceito, forma superior do conhecimento. Acontece igualmente na passagem qualitativa do não vivo para o vivo. Essa mudança de estado constitui um progresso decisivo. O movimento que leva a tais transformações qualitativas é, pois, bem como escreveu Stalin, abre aspas, um movimento progressivo, ascendente, fecha aspas. Veremos que o mesmo acontece no desenvolvimento das sociedades. 4. Na sociedade. Constatamos na lição precedente que, como a natureza, a sociedade é movimento. Esse movimento consiste na transformação de mudanças quantitativas em mudanças qualitativas. Foi o que Lenin compreendeu quando, ainda estudante na Universidade de Kazan, em 1887, e já comprometido com a ação revolucionária contra o czarismo, respondia ao comissário de polícia que lhe dizia, abre aspas, investis contra uma muralha.
Ele respondeu: uma muralha? Sim, mas apodrecida. Um empurrão e ela desmorona. Fecha aspas. O czarismo, na verdade, como uma muralha exposta às intempéries, tinha apodrecido ano após ano. Lenin compreendia que a mudança qualitativa, o desmoronamento do regime, estava próximo. As transformações qualitativas da sociedade são, assim, preparadas por lentos processos quantitativos. A revolução, mudança qualitativa, é, pois, o produto histórico necessário de uma evolução, mudança quantitativa. Stalin definiu vigorosamente o aspecto quantitativo e o aspecto qualitativo do movimento social. Abre aspas, citação de Stalin. O método dialético ensina que o movimento assume duas formas, a forma evolutiva e a forma revolucionária. O movimento é revolucionário quando esses mesmos elementos se unem espontaneamente em seu trabalho cotidiano, acarretando mudanças mínimas, quantitativas, no velho estado de coisas. O movimento é revolucionário quando esses mesmos elementos se unem, se imbuem de uma ideia comum e se lançam contra o campo inimigo para aniquilar pela raiz o velho estado de coisas, para proporcionar à vida mudanças qualitativas, para instituir um novo estado de coisas. A evolução prepara a revolução e cria para ela um terreno favorável, enquanto que a revolução completa a evolução e contribui para que ela prossiga ulteriormente. Fim da citação. Isso nos lembra os versos de Elurde. Abre aspas, eles não eram mais do que poucos. De repente, foram multidão. Fecha aspas. Stalin ilustra esta análise com os acontecimentos de 1905. Nas jornadas de dezembro de 1905, o proletariado, abre aspas, de cabeça reerguida, atacou os depósitos de armas e investiu de assalto contra a reação. Fecha aspas. Movimento revolucionário preparado pela longa evolução dos anos anteriores, abre aspas, quando o proletariado, no esquema de uma evolução pacífica, se contentava com greves isoladas e com a criação de pequenos sindicatos, fecha aspas. Do mesmo modo, a Revolução Francesa de 1789 foi preparada por uma secular luta de classes. Em alguns anos, 1789, 1790, etc., produzem-se na França mudanças qualitativas consideráveis que não teriam sido possíveis sem a acumulação gradativa de mudanças quantitativas, isto é, sem as inúmeras lutas parciais nas quais a burguesia atacou a feudalidade, até o assalto decisivo e a instalação dos capitalistas no poder. Quanto à Revolução Socialista de outubro de 1917, pode-se ler na história do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética como essa prodigiosa mudança qualitativa, o maior fato da história da humanidade, foi preparada por uma série de mudanças quantitativas. Se quisermos nos limitar ao período de 1914 a 1917, estudemos os capítulos 6 e 7. Eles mostram de que modo o movimento das massas ampliou-se nesses anos cruciais, até a tomada do poder pelos soviéticos. Convém notar aqui, como fizemos no final do ponto 3 desta lição, que a passagem do estado qualitativo velho para o novo constituiu um progresso. O Estado capitalista é superior ao Estado feudal. O Estado socialista é superior ao Estado capitalista. A revolução assegura a passagem do inferior para o superior. Por quê? Porque faz concordar o regime econômico da sociedade com as exigências do desenvolvimento das forças de produção. É muito importante não separar nunca o aspecto qualitativo do aspecto quantitativo do movimento social e considerá-los em suas relações necessárias. Ver apenas um ou outro é cometer erro fundamental. Ver apenas a evolução é cair no reformismo, para o qual as transformações sociais são realizáveis sem revolução. De fato, o reformismo é uma concepção burguesa, desarma a classe operária,
fazendo crer que o capitalismo desaparecerá sem luta. O reformismo é adversário da revolução, pois preconiza, abre aspas, citação de Lenin, do reformismo da social-democracia, abre aspas, a reconciliação parcial do regime periclitante para dividir e enfraquecer a classe operária, para manter o poder da burguesia contra a inversão desse poder pela via revolucionária. Fecha aspas. O reformismo é divulgado pelos chefes socialistas, como Julius Mack, como Blum, que se proclama gerente leal do capitalismo. Era a posição de Kautsky para quem o capitalismo imperialista devia, por si mesmo, transformar-se em socialismo. Esses falsificadores do marxismo invocam, com desprezo pela dialética, uma suposta lei da evolução harmoniosa. Assim, justificam eles a sua traição aos interesses da classe operária. Seu programa é, abre aspas, citação de Lenin, guerra à ideia de revolução, a esperança de uma revolução, esperança que parece confusa ao reformista, porque ele não compreende a profundidade dos antagonismos econômicos e políticos atuais. Guerra a toda atividade que consista em organizar forças e em preparar os espíritos para a revolução. Fecha aspas. Por outro lado, há ainda outra concepção também completamente antidialética e, consequentemente, contra-revolucionária. É o aventureirismo, que caracteriza principalmente os anarquistas e os blanquistas. Nota 7. Blanquistas, adeptos de Blanc, político francês que nasceu em 1805 e morreu em 1881, que combateu violentamente a monarquia e cuja vida foi uma sucessão de conspirações. Participou da Comuna. Sua finalidade remota parece ter sido o comunismo, que pretendia alcançar, depondo pelas armas a burguesia e organizando um governo popular ditatorial. Fecha aspas. Voltando ao texto. O aventureirismo consiste em negar a necessidade de preparação da mudança qualitativa, revolução, pela evolução quantitativa. Esta concepção é tão metafísica como a precedente, uma vez que não vê senão um aspecto do movimento social. Querer a revolução, sem admitir as condições, é, evidentemente, torná-la impossível. Aventureirismo, revolucionarismo e reformismo são, pois, fundamentalmente idênticos. Os aventureiros enganam pela frase esquerdista. A qualquer pretexto falam de ação, com o fim de impedir a verdadeira ação. Na verdade, desprezam as ações modestas, as pequenas mudanças quantitativas necessárias, entretanto, às transformações decisivas. No tomo 4 de suas obras, Maurice Thoré comenta, criticando a atitude de um grupo de carteiros comunistas que, em 1932, em diversos departamentos, havia tomado posição contra uma petição reivindicadora dirigida pela classe, totalidade do pessoal dos serviços de correios, telégrafos e telefones, aos parlamentares. Esse grupo fazia um apelo aos peticionários dizendo, abre aspas, aderir, antes de tudo, ao Sindicato Unificador, CGTU. Do contrário, vossa petição de nada valerá, fecha aspas. Maurice Thoré explica, abre aspas, não se deve menosprezar a petição, mesmo opondo a ela alguma sugestão sobre a ação da massa. A petição é, sem dúvida, uma forma elementar da ação da massa. É, ao mesmo tempo, um meio de pressão sobre o destinatário e um elemento de congraçamento e de organização para os signatários. No caso em questão, a petição é uma forma organizada de protesto dos assalariados contra o Estado patrão e contra os parlamentos que, como tais, detêm boa parcela do poder estatal. A petição pode ter e terá uma real influência sobre os poderes públicos se, em vez de condená-la, os elementos revolucionários dela participarem,
se explicarem paciente e fraternalmente aos companheiros de trabalho que ela não é senão um dos inúmeros meios de luta, que existem outros que a completam e a reforçam, e que, por exemplo, a manifestação realizada oportunamente no departamento, na região, no país, se possível, pela corporação toda, dará maior vigor às assinaturas. Fecha aspas. Maurice Torré faz notar ainda que a petição, abre aspas, ajuda fundamentalmente a formação da Frente Única. Pode-se imaginar facilmente as conversações entabuladas a propósito de cada assinatura entre companheiros de trabalho unidos, confederados, autônomos ou inorgânicos. Cada um dá a sua opinião e fala de suas preferências. Entretanto, cada um deseja que a manifestação consciente da imensa maioria, talvez mesmo da totalidade dos postalistas, tenha resultado satisfatório. É evidente que o sindicalizado, assinando e fazendo assinar, formulou seu parecer sobre a ação a ser desenvolvida. Propôs, por exemplo, a eleição de comissões para a redação da petição. Assinalou a eventual aplicação dos regulamentos. Falou sobre a possibilidade de uma greve. O companheiro confederado ou inorganizado escutou-o, fez-lhe objeções, pediu explicações mais completas. Tudo isso constitui uma primeira aproximação básica no sentido de uma ação comum que frutificará. Fecha aspas, fim da citação. É preciso não, abre aspas, continuando, tagarelar sobre a ação da massa, mas aprender a suscitar, a organizar, a manter as mais modestas formas de protesto das massas, a fim de poder atingir com os proprietários e dirigindo-os nas mais elevadas formas de luta de classe. Fecha aspas. Maurice Torré. É, em verdade, nessas lutas parciais que os trabalhadores se educam, acumulando uma experiência insubstituível. A ação cotidiana, por uma reivindicação modesta, porém comum, abre caminho para uma ação mais ampla. A constituição dos comitês de base, onde os trabalhadores discutem e decidem fraternalmente os objetivos e os meios, eis a condição da Frente Única. Como obter mudanças decisivas se esse trabalho paciente não se realizar? Foi pela acumulação de milhões de assinaturas que cidadãos franceses acabaram por obter a assinatura presidencial que livrou Henri Martin da prisão. Eis, pois, como terceira lei da dialética demonstra seu alcance prático e sua fertilidade. Esclarece as perspectivas atuais, dando-nos a certeza científica de que a realização da Frente Única e o congraçamento da nação francesa em torno da classe operária serão consequências necessárias das mudanças quantitativas que se efetuam nas lutas cotidianas, graças a obscuros e pacientes esforços que os trabalhadores mais conscientes desenvolvem nas empresas e nos escritórios. A formidável amplificação das greves de agosto de 1953 foi precisamente consequência de inúmeras ações locais desenvolvidas por toda parte durante os meses precedentes. No auge do movimento de agosto, um líder sindical contava de que maneira trabalhadores que 10 dias antes pareciam indiferentes a qualquer argumentação estavam no momento entre os mais ardorosos. Abre aspas, decididamente, nada está perdido para sempre, fecha aspas, concluía ele. É verdade, nada se perde dos esforços desenvolvidos no sentido histórico, explicações dadas, esclarecimentos oferecidos. A acumulação quantitativa prepara a transformação qualitativa, ainda que não aparente fazê-lo. Por isso, é errado pensar que a política reacionária dos burgueses durará ainda muito tempo, sob o pretexto de que a maioria da Assembleia é a favor deles.
É falso dizer que a França é um país liquidado, destinado a vegetar sob a tutela americana. De todos os lados acumulam-se forças que hão de pôr fim à política de desonra e às empresas dos corrompidos. Por todas partes, dia a dia, acumulam-se as forças que transformarão o curso dos acontecimentos e recolocarão a França no verdadeiro posto de sua grandeza. O povo é que terá a última palavra. Dizer que na França é possível outra política que não a da burguesia reacionária e antinacional não é ceder às ilusões, é anunciar uma verdadeira concepção científica. 5. Conclusão. Comentando a terceira característica da dialética, Stalin observa, abre aspas, consequentemente, para não se enganar em política, é preciso ser revolucionário e não reformista. Fecha aspas. Só a atitude revolucionária é dialética, porque reconhece a necessidade objetiva das mudanças qualitativas, produtos de uma revolução quantitativa. O metafísico ou nega as mudanças qualitativas ou então admite-as sem explicá-las, atribuindo-as ao acaso ou a milagres. A burguesia tem muito interesse nesses erros e divulga-as profusamente. Por exemplo, a imprensa, dita informativa, apresenta ao grande público os acontecimentos políticos e sociais sem as ligações internas que os preparam e que os tornam inteligíveis. Daí a ideia de que nada neles há para ser compreendido. O dialético, ao contrário, compreende o movimento da realidade, unindo, necessariamente, mudanças quantitativas e mudanças qualitativas, e as une na sua prática. O esquerdista, que é revolucionário só de boca, nada mais faz do que esperar perenemente o momento decisivo para a revolução. O reformista, exatamente porque acredita que a evolução natural transforma a sociedade, não luta senão pelas reformas que pretende. Somente o dialético compreende que é preciso lutar para obter reformas e que deve fazê-lo porque sabe que a revolução está ligada à evolução. Só os revolucionários podem, pela participação ativa, dar conteúdo realmente progressista às reformas. Somente eles, porque como dialéticos podem reunir a seu redor nas pequenas ações e posteriormente nas grandes, os trabalhadores iludidos pelo reformismo, bem como aqueles que se deixam seduzir pela frase esquerdista. Só um dialético pode compreender o valor das mudanças quantitativas graduais, as diversidades das vias da luta pelo socialismo, na dependência das condições circunstanciais. Em resumo, só ele compreende que a revolução é um processo. Só os mestres da dialética podem guiar as massas trabalhadoras para a conquista da Frente Popular para a Libertação. Abordando as mínimas ações como revolucionário e não como reformista, o dialético dá integral sentido às palavras da Internacional. Abre aspas, agrupemo-nos e amanhã a Internacional será o gênero humano. Fecha aspas. A vitória universal do proletariado não é utopia, é uma certeza objetivamente fundada. Observações. A. Temos dito que as pequenas mudanças quantitativas levam a mudanças qualitativas radicais. Isso quer dizer que não se pode separar a quantidade da qualidade, a qualidade da quantidade, e que é arbitrário isolá-las, como faz, por exemplo, o metafísico Bergson, para quem a matéria é quantidade pura e o espírito qualidade pura. A realidade é, ao mesmo tempo, quantitativa e qualitativa. É preciso compreender bem que a mudança qualitativa é passagem de uma qualidade para outra qualidade. A qualidade líquida torna-se qualidade gás, quando o líquido, por acumulação quantitativa de calor, atinge determinada temperatura. Mesmo em matemática, que os matemáticos pretendem ser a ciência da quantidade pura, a quantidade e a qualidade são inseparáveis. Adicionar números, 5 mais 7 mais 3 mais etc., é um processo quantitativo, mas há também nele um aspecto qualitativo, porque os números inteiros são números de certa espécie, que têm uma qualidade diferente dos números algébricos,
dados números, fracionários, etc. A diversidade qualitativa dos números é considerável. Dada espécie tem propriedades próprias. Somar números inteiros, ou números fracionários, ou números algébricos, ainda é somar, dirão alguns. Mas a adição se faz de cada vez sobre qualidades diferentes. Assim, somar 5 chapéus ou somar 5 locomotivas é sempre somar, mas os objetos são qualitativamente muito diferentes. A quantidade é sempre quantidade de qualquer coisa, é quantidade de uma qualidade. B. A quantidade se transforma em qualidade, mas, reciprocamente, a qualidade se transforma em quantidade, uma vez que ambas são inseparáveis. Exemplo: as relações capitalistas de produção, a partir de dado momento, frenam o desenvolvimento quantitativo das forças produtivas e algumas vezes determinam mesmo sua regressão. A transformação qualitativa das relações de produção se traduz pela socialização das forças de produção, que, dessa forma, tomam um novo impulso. Consequência: as forças produtivas passam a conhecer um grande desenvolvimento quantitativo. Fim da terceira lição. Georges Pulitzer. Princípios fundamentais de filosofia.